caros amigos, o começo da SpaceX não foi um mar de rosas. Já sabemos que começar uma empresa aeroespacial do zero nunca foi e nunca será um passeio no parque, porque só ter dinheiro não garante o sucesso. Digo isso porque no início da SpaceX, Elon Musk investiu 100 milhões de dólares do próprio bolso. E durante 6 anos e 3 tentativas fracassadas de colocar o Falcon 1 no espaço, ele literalmente queimou dinheiro até conseguir o primeiro resultado real. Em 28 de setembro de 2008, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We're in stage We have 1. liftoff indication. We have liftoff. SpaceX Falcon 1 launch vehicle. Falcon has cleared the tower. naquela que seria a última tentativa da empresa, o titio Musk viu que dessa vez o seu angu espacial não tinha dado caroço. E pela primeira vez em 6 anos de tentativas, eles conseguiram colocar um foguete em órbita. Fairing separation confirmed. Provando que o setor aeroespacial é muito predatório. Ou seja, tem que ser muito fora da curva para ter o mesmo sucesso da SpaceX em tão pouco tempo de existência. E isso levanta uma questão: como que uma empresa recente dominou de forma absurda a tecnologia de motores de foguetes? Vamos iniciar essa reflexão olhando para o início de tudo, com o primeiro motor feito pela SpaceX, o Merlin. Durante todo o desenvolvimento do foguete Falcon 1, vimos também algumas mudanças no design do motor Merlin. O Merlin 1C foi o responsável pelo primeiro voo bem-sucedido do Falcon 1 e também foi usado nos voos iniciais do Falcon 9. Atualmente, a SpaceX está usando o Merlin 1D nos boosters Falcon 9 e Falcon Heavy. No início, o objetivo da SpaceX e de Musk era construir o motor Merlin o mais simples e o mais barato possível. O Merlin é um motor de ciclo de geração de gás aberto. Uma pequena parte do combustível é queimado para acionar as turbobombas que alimentam o motor principal com propelente. Aqui nessa animação, podemos ter uma ideia de como tudo funciona. De um lado, temos o oxigênio, resfriado até chegar ao estado líquido. Do outro lado, temos o querosene purificado, ou o RP1. O RP1 também é resfriado. Quando se juntam, formam o propelente ideal para o motor Merlin. Quando o foguete dá a partida, inicia uma reação. Uma pequena quantidade de hélio separado faz a partida das turbobombas. Essa partida em baixa rotação faz o propelente chegar até o gerador de gás, ou pré-queimador. Quando acionado, o gás do gerador continua a girar as turbobombas, e conforme a pressão na saída das turbobombas aumenta, o motor acelera até a sua potência nominal, queimando todo o propelente. A energia é gerada na saída da câmara de combustão, passando pela pequena abertura até a tubeira. Na tubeira, os gases saem em velocidades ainda maiores do que quando estavam na pequena abertura antes da tubeira. Quanto maior a relação da saída da câmara para o final da tubeira, maior é o escape. O Merlin é um motor que trabalha com uma proporção maior de RP1 em relação ao oxigênio. É por isso que ele é um motor de ciclo de geração de gás aberto. Parte do propelente usado para acionar as turbobombas é eliminado pelo escapamento. É por isso que vemos aquele gás preto saindo do motor. Esse gás sai preto assim por conta da quantidade de fuligem na queima do RP1. Essa fuligem é prejudicial aos componentes do motor. Por isso, uma boa parte dela é descartada pelo escapamento. Mesmo sendo um motor que vem tendo atualizações ao longo dos anos, o Merlin, após a cada lançamento,
sofre grandes manutenções. A engenharia desses motores vem desde os mísseis balísticos alemães, os famigerados V2 de 1944. Esse motor de ciclo de geração de gás aberto foi escolhido por Musk por ser o mais barato, o mais fácil de produzir. Sem dúvidas, o motor Merlin nas mãos da SpaceX vem fazendo feitos incríveis, quebrando recordes, sem lançamentos bem-sucedidos em um único ano. Falcon 9 has cleared the tower. First stage propulsion, we'll see. It's 1-2 on both stages. Propulsion is nominal. Nico, The Falcon has landed. impact ignition. Mas, sabendo o potencial gigantesco da SpaceX de fazer e chegar ainda mais longe, entendemos que o Merlin nesse ponto chegou ao seu limite. Com o desenvolvimento dos foguetes de nova geração, como a Starship e o Super Heavy, também surge o desenvolvimento de um novo motor. Menor, mais leve, potente, com um combustível diferente que ninguém usou até hoje. E o motor da nova geração se chama Raptor. O Raptor queima metano e oxigênio. O metano, assim como o oxigênio, precisa ser resfriado a baixas temperaturas, até atingir o estado líquido, que torna o sistema ainda mais complexo. Mas a SpaceX, como sabemos, não foge de um desafio. A vantagem do metano em relação ao querosene é que ele não deixa aquela fuligem danosa como subproduto. Isso significa que os motores podem ser reutilizados rapidamente. Essa característica de reutilização rápida é algo que a SpaceX tem desde os primórdios da empresa. Para entendermos melhor, vamos usar o exemplo do gás de cozinha, que é quase todo composto por metano. Você pode ligar e desligar o seu fogão várias vezes por dia, sem nenhum tipo de sujeira ou fuligem. O projeto do Raptor é chamado de ciclo de combustão em estágio de fluxo completo. É um conjunto complexo de turbinas, bombas e encanamentos. Para ficar mais fácil de entender, vamos mostrar o conceito básico do motor. No funcionamento do motor Raptor, o combustível sai dos tanques direto para as turbobombas. E na sequência, passa pelos pré-queimadores ou geradores de gás, esses motores em miniatura. Tanto o oxigênio quanto o metano passa pelas duas turbinas de forma individual. No caso do Merlin, ele usa uma única turbina e um único pré-queimador. Já o Raptor usa dois conjuntos para cada tanque de combustível. Vamos exemplificar melhor. Quando o combustível criogênico chega às turbobombas, a primeira coisa que ele encontra pelo caminho é um pré-queimador. E como eu disse, é um mini motor, queimando o líquido apenas o suficiente para transformá-lo em gás. Para que o oxigênio e o metano não queimem sozinhos, precisa haver uma conexão cruzada entre os dois pré-queimadores, que permita que um pouco de metano se junte ao oxigênio e um pouco de oxigênio se junte ao metano. Uma vez alcançado a combustão, os gases de escape são direcionados para a carcaça da turbina, onde gira a lâmina, que por sua vez gira a bomba enviando propelente gasoso para a câmara de combustão, a uma pressão altíssima. E diferente do Falcon 9 Merlin, a SpaceX inicia a ignição dos motores Raptor com a ativação das turbinas através de equipamentos na plataforma de lançamento, o famoso Test Spring Prime. É por isso que a plataforma do Starship é chamada de Estágio Zero. É importante olharmos para duas coisas principais nesse ciclo de combustão em estágio de fluxo completo. Primeiro, o motor Raptor não possui escape externo, assim como o Merlin. Isso quer dizer que toda a pressão dos geradores de gases é mantida dentro do sistema, tornando essa operação com pressão e temperaturas altíssimas.
E ainda a SpaceX usa parte desses gases para pressurizar os tanques principais do Super Heavy, o que é um feito que só a SpaceX tem. E em segundo, não há um caminho direto da bomba de combustível ou da bomba de oxigênio para a câmara de combustão. Isso quer dizer que todo o oxigênio e metano tem que passar pelo pré-queimador antes de ir para a câmara de combustão. É por isso que o ciclo do Raptor é chamado de combustão em estágio de fluxo completo. Desse jeito, temos tanto o metano quanto o oxigênio saindo de suas turbinas em alta temperatura e pressão, no formato de gás. Essa reação de gás com gás atinge a câmara de combustão, produzindo a queima eficiente. Dessa forma, será gerado mais energia pela reação de gás com gás do que líquido com líquido, como acontece no motor Merlin. Segundo a SpaceX, essa reação de queima que acontece na câmara do motor Raptor é a mais eficiente. Esse é o máximo que a física permite com os combustíveis químicos atuais. Apesar da SpaceX fazer parecer fácil trabalhar com os motores Raptors hoje em dia, já tivemos no passado 2 tentativas mal sucedidas de um motor de combustão em estágio de fluxo completo. O primeiro foi com o russo, o RD-270, em 1960, que nunca saiu do chão. E nos anos 2000, com a Aerojet Rocketdyne, que ficou apenas em um protótipo. A terceira tentativa com a SpaceX, essa sim caminhando para um sucesso grandioso. Já voou a versão 1 do Raptor com o Star Troop, atualmente voando a versão 2 com a Starship e o Super Heavy, estão desenvolvendo a terceira versão do motor Raptor. E correndo por fora, mas muito por fora, temos a Stoke Space, que está trabalhando em um protótipo. Se compararmos o motor Raptor com o RS-25 do antigo ônibus espacial, podemos ver que o Raptor tem um potencial enorme. O Raptor é menor, mais potente e mais leve. Ele consegue essas vantagens graças à grande pressão de 300 bar suportada na câmara de combustão. O motor de foguete usa a saída da câmara de combustão para converter pressão em empuxo. Quanto mais pressão, mais empuxo. A SpaceX é uma empresa que vem fazendo atualizações importantes em seus motores. E sem dúvida, em algum momento da história, eles vão alcançar a potência do motor F1, o mesmo usado no Saturno V da NASA, só que em um motor menor, mais barato, reutilizável e com produção em massa. E ver essa história acontecer diante de nossos olhos vai ser impressionante. Elon Musk afirma que está trabalhando na atualização constante do Raptor, para torná-lo mais barato e mais rápido de produzir. Quando comparamos o motor de primeira geração que fez o primeiro voo no Starhopper, percebemos que há grandes mudanças. Elon quer eliminar as pequenas e complicadas partes do motor, integrando estruturas e peças na carcaça. E claramente, remover qualquer coisa no design de um foguete o torna mais barato e leve, e isso tudo contribui para um voo espacial sustentável. O objetivo da SpaceX com a Starship é fazer esse foguete se tornar tão comum quanto aviões comerciais são hoje em dia, e possuir uma frota gigantesca de Starships. Essa frota estaria em viagens constantes entre a Terra e a Lua e Marte. Outra vantagem de ter um transporte dessa magnitude é fazer viagens em torno do globo terrestre. Por exemplo, uma viagem que levaria 10 horas de uma aeronave comum, na Starship faria em minutos. Provavelmente mudará o setor de transporte aéreo mundial. E só para lembrar, toque aqui agora, se inscreva no canal com o sininho e dá o Sonic Boom no like. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. O Max Space agradece de coração e até o próximo vídeo.